Olá, tudo bem? Queremos cumprimentar a todos os nossos amigos internautas e falar para vocês que é uma alegria muito grande ter você conosco em nossa programação, tá ok? É uma alegria participarmos juntos nesses tempos difíceis, tempos de pandemia, e nós então podermos juntos nos alimentarmos do pão da vida, que é a palavra de Deus. Nós estamos aqui na Igreja Central de Londrina, estamos somente com um sonoplasta e estamos aqui gravando esta palestra sem a presença de membros na igreja, tá ok? Mas é muito bom poder falar para você, meu querido, realmente estamos vivendo em tempos difíceis, tempo que nós precisamos, mais do que nunca, estarmos em comunhão com Deus, buscando a paz e buscando a alegria que há em Cristo Jesus. Muito bem? Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos começar então o estudo da Palavra de Deus, vamos começar nos alimentando do pão da vida. Abra sua Bíblia então, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 nos dá a seguinte declaração para nós neste momento. Abra sua Bíblia e vamos nos alimentar da palavra de Deus. Abriu a sua Bíblia? Ótimo. Agora então vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus para que Deus fale aos nossos corações, ok? Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, agradecemos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus da vida, o Deus da paz, o Deus da esperança e o Deus do perdão. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fará por nós, em nossa igreja, em nosso lar, em nossos corações. Aceita a nossa programação. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, certo do que o Senhor irá prover o necessário para a nossa vida diária, porque nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Agora vamos ler o texto? Muito bem. São Lucas 21 e o versículo 25 em diante, diz assim: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E veja, continuando, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Muito bem, meus amados, aqui está o conselho de Deus para os cristãos do século 21. O que são estas coisas? Quando estas coisas começarem a acontecer, o que Deus quer dizer com estas coisas? Amigos, essas coisas, quando nós lemos São Mateus 24, temos mais amplamente descrita estas coisas. Ali teremos guerras, teremos fome, teremos a imoralidade crescendo, teremos pestes. São estas coisas que a Bíblia diz que iriam acontecer antes da volta de Jesus. E se estas coisas estão acontecendo, é sinal que nós devemos nos alegrar. Nós devemos olhar para cima, porque a nossa esperança está próxima, a nossa redenção está se aproximando. Não é hora de tristeza, não é hora de andar cabisbaixo,
é hora de nós nos alegrarmos no Senhor, porque as palavras de Deus é certa e eficaz. Essas coisas precisam acontecer, essas coisas precisam acontecer no nosso mundo físico, para que Jesus volte, porque faz parte da profecia da volta de Jesus. Está você aguardando a volta de Jesus? Tem você olhado para cima e com júbilo e com alegria, pedindo que Jesus volte para esta terra? Amigos, quando nós olhamos para cima, com o olho da fé, nós podemos ver um Deus que se aproxima. Jesus está voltando. Que alegria para as nações. A natureza clama pela volta de Jesus. E você tem clamado pela volta de Jesus? Tem se alegrado com esses últimos acontecimentos? Amigos, quando nós lemos o verso 26, acompanhe comigo na Bíblia. O verso 26 nos diz assim: homens desmaiando do quê? De terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Veja, meus amados, muitas pessoas estarão o quê? Desmaiando de medo, de terror. Por quê? Porque não sabem o que vai ser o dia do amanhã. Estão amedrontados, não se sentem bem, sentem infelizes, porque não têm a esperança da palavra de Deus. Veja, tivemos a primeira morte de Covid no Brasil, quando? Dia 12 de março de 2020. A primeira pessoa no Brasil morre vítima da Covid-19. Sabe quando foi? Logo após o Carnaval. O Carnaval foi entre o dia 22 a 25 de fevereiro. E ali então fizeram aquelas cenas bárbaras, né, com as últimas cenas de Cristo aqui nesta terra, né? Também mostraram muita imoralidade. E veja, meus queridos, logo em seguida, março, dia 12 de março, a primeira vítima do Covid-19. No mundo, veja, meus queridos internautas, no mundo, mais de 1.800.000 pessoas já são vítimas da Covid-19. São as pragas, as últimas pragas dos últimos dias. São as pestes que cairiam sobre a terra. Pessoas adquirindo essa doença agora pela segunda vez. Veja o terror, veja o medo das pessoas. Eles não vê a hora de que isso passe, para que a sua vida volte ao normal, né? Volte a imoralidade, volte a ganância, volte o orgulho, volte a corrupção. Eles não veem a hora disso tudo acabar, para eles voltar na mesma rotina. Mas as coisas, a Bíblia diz que as coisas vai ser o que? De mal para pior. E veja, 1.800.000 pessoas, primeira onda da Covid, agora já estamos na segunda onda da Covid. Estas vacinas rápidas, sem comprovação científica, o povo fica com medo, temeroso, toma ou não toma. Pessoas morrendo de medo, pessoas realmente, conforme o texto diz, né, desmaiando de terror. E o terror cada vez mais, o medo, a incerteza começa a tomar conta do coração do homem. Mas em meio a todos esses problemas, em meio a essa pandemia, nós temos que tirar lições para a nossa vida espiritual.
Quais são as lições que nós podemos tirar desta pandemia? São lições para que possamos crescer na fé, para que possamos confiar mais em Deus. Não podemos tirar lições pessimistas, mas nós temos que tirar lições otimistas, porque é necessário que isso aconteça, porque se não acontecer, Cristo não volta. É necessário que isto aconteça. Quais são as lições que nós podemos aprender? Veja, meus queridos, primeira lição que nós podemos aprender: a igreja, podemos aprender que a igreja somos nós, e não as instituições e os prédios que as comportam. Não. Igreja, meus amados, somos nós. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei com ele. A igreja, meu querido, a igreja aponta o caminho, a igreja mostra o caminho que você deve andar. Mas a Bíblia diz que o caminho e a verdade e a vida é Cristo Jesus. É Cristo que salva. Nesta pandemia, onde nós já tivemos aí a igreja fechada durante 4 meses, aproximadamente, e agora nós estamos caminhando para o 5º mês da igreja fechada. Mas nós temos que entender que a igreja, meus amados, somos nós. Nós somos a igreja verdadeira de Cristo. Nós precisamos aprender a adorar Cristo em espírito e em verdade, sozinhos, na nossa cama, no nosso quarto, aquela comunhão pessoal com Deus, e ali aos pés de Cristo aprender lições maravilhosas para a vida eterna. Isso é igreja. Quais são as outras lições que nós podemos aprender, meus amados internautas? Diz assim: aprendemos que precisamos de muito menos do que pensávamos para viver uma vida completa. Quando nós estamos aí no lockdown, trancados dentro de casa, nós podemos entender que a vida não é só de gastos extraordinários, de coisas novas, mas nós precisamos de muito pouco para sobrevivermos, para termos uma vida completa, não é verdade? Aprendemos também que somos mortais, não é verdade? Somos frágeis, somos finitos e, acima de tudo, somos dependentes de Deus. Tudo que acontece conosco, tudo que acontece em nossa vida, há uma dependência de Deus. Precisamos confiar no poder de Deus. Somente Deus pode nos fazer felizes. Somos frágeis, somos fracos. Veja essas pessoas ricas, pessoas milionárias. Nessa hora o seu dinheiro não vale nada. Se tornam pessoas frágeis, se tornam pessoas mortais. Por quê? Porque nós somos dependentes de Deus. E veja, aprendemos também que não estamos seguros financeiramente como nós pensávamos. Nós não temos aquela segurança financeira. Às vezes o nosso negócio está indo bem, de repente a pandemia leva tudo para o caos, não é verdade? Nós não estamos também assim estabilizados, igual nós pensávamos que estávamos, que nada poderia acontecer. Por isso que a nossa dependência de Deus é constante em nossa vida. E uma lição muito importante que nós podemos aprender com a pandemia. Veja bem, aprendemos que as pessoas fracas, as pessoas que possuem comorbidades,
elas correm sérios riscos de não resistirem à Covid-19. Essa doença, essa peste, ela se instala geralmente nas pessoas fracas e nas pessoas que têm comorbidades. A pessoa fraca, ela tem mais chance de se livrar da doença, de ser atingido pela doença, mas os fracos, as pessoas com comorbidades, são as pessoas fatais. Assim também, amigos internauta, assim também é com o cristão. O cristão fraco na fé, o cristão com comorbidades, é o cristão que não vencerá os últimos dias. O que é um cristão fraco na fé? O que é um cristão com comorbidades? Veja, o cristão que não ora, que não tem tempo para a oração, é uma comorbidade grave. Não tem tempo para a oração. Chega em casa, cansado, não tem tempo para orar. Não tem tempo para reunir a família, para buscar a Deus. De manhã ele levanta já atrasado, já com aquela pressa, e também se esquece de buscar a Deus. Amigos, quando nós pela manhã levantamos e não oramos a Deus, e não fazemos o nosso relacionamento pessoal com Deus, nós estamos falando para Deus: Senhor, eu não preciso de Ti. Eu sei muito bem lidar com os meus problemas, não preciso de Ti. Mas o cristão que depende de Deus, o cristão que busca o poder em Deus, ele tem o seu tempo para oração. Fala: Senhor, eu entrego este dia nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade. Se for para mim sofrer doença, Senhor, estou nas Tuas mãos. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Ah, meus queridos, o cristão que não lê a Bíblia é um cristão sem esperança, não sabe o que é que vai acontecer nos últimos dias. Precisamos ler a Bíblia, buscar profundamente as esperanças, as promessas de Deus descritas na Bíblia Sagrada. Irmãos, amigos, internautas, estamos correndo um sério risco nesses últimos dias. Escute bem o que eu vou falar para você. Estamos correndo um risco nesses últimos dias de sermos cristãos sem Cristo, de pertencermos ao grupo do cristianismo sem Cristo. Eu quero explicar para você o que é um cristianismo sem Cristo. Veja bem, meu querido internauta, veja o que é um cristianismo sem Cristo. Quando você apresenta uma vida sem mudanças espirituais, você continua com aquele erro desde quando você era criança e vai crescendo, e vai se tornando homem, vai se tornando adulto, mas não cresce na vida espiritual. Continua mentindo, continua roubando, continua enganando. Você está vivendo um cristianismo sem Cristo. Por quê? Porque na sua vida cristã não teve crescimento espiritual. Aquele cristão que continua fofocando, veja bem, né? O fofoqueiro, né? O cristão que continua adulterando, né? Traindo a sua esposa, traindo a sua família, mas não muda, continua a mesma pessoa. Pessoas que estão vivendo um cristianismo sem Cristo. Querido internauta,
Eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. Que tipo de cristianismo é o seu cristianismo? Você vive um cristianismo com Cristo? Ou você vive um cristianismo sem Cristo? Tem você prosperado na sua vida espiritual? Tem você crescido com Deus no seu dia a dia, na sua experiência pessoal com Deus? Eu quero terminar citando Apocalipse 3 e o capítulo 20. Vamos abrir a Bíblia para nós terminarmos? Lá em Apocalipse 3 e o versículo 20. Vamos folhear a Bíblia. Nós precisamos aprender a ler a Bíblia original, né? Folhear a Bíblia, riscar as coisas importantes. E aqui quero que você leia comigo. Se você leu, se você está com a Bíblia, abra a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Diz assim, Apocalipse 3 e o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja, meu querido internauta, a Bíblia diz que Jesus está na porta do seu coração. Todos os dias Jesus está ali batendo na porta do seu coração. E veja bem, se Jesus está batendo na porta do seu coração, é sinal que Jesus está do lado de fora da sua vida. Esse é o problema do cristianismo sem Cristo. Pessoas deixando Cristo do lado de fora da tua vida, do seu coração. Mas nesta noite, eu quero falar para você do amor de Deus, da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Jesus continua batendo. Ele continua insistindo. Continue falando, abra a porta. Eu quero entrar, quero cear com você e você comigo. Caro amigo internauta, se você ainda não abriu a porta do seu coração, abra. Ainda há tempo. A pandemia não passou, mas ainda há tempo. Jesus ainda o aceita na sua misericórdia, no seu infinito amor. Ainda há tempo de nós nos reconsagrarmos a nossa vida, os nossos caminhos a Deus. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer por vocês terem estado conosco durante esse tempo e quero pedir a Deus que Deus te abençoe e que Deus te guarde para que possamos um dia pertencermos ao povo escolhido, ao povo que herdará as mansões eternas. Amém? Vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus para que Deus haja com misericórdia em nossa vida, para que Deus nos dê o perdão e a paz para vivermos. Curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Ó Deus querido, estamos aqui porque necessitamos de Ti. Não sabemos viver sem Ti, não sabemos viver sem o Teu poder, sem a Tua presença. Senhor Deus, ajude-nos a sermos cristãos verdadeiros. Ajude-nos a mudarmos os nossos pensamentos, a mudar o nosso jeito de viver. Ajude-nos, através do Teu poder, a nos achegarmos aos pés da cruz de Cristo. E ali então podemos aprender com a mansidão e com o amor de Deus o nosso viver diário. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Somos pecadores, necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu poder, necessitamos do Teu perdão. Senhor Deus,
nos ajude a sermos vencedores. Confiamos no Teu poder, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua misericórdia e pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo.